Olá pessoal, tudo bem? Boa noite. Aqui é o professor Eric Alves, professor de Direito Administrativo aqui do Estratégia Concursos. Também sou auditor do Tribunal de Contas da União. É sempre um prazer estar aqui com vocês. Nesta noite vamos falar sobre Direito Administrativo para o concurso do TST. Um excelente concurso aí com edital na praça, banca FCC, provas em novembro, tá? Vai ser um concurso muito concorrido, então é muito importante que vocês estejam muito bem preparados aí para esse certame. E cientes disso e também com o fim de ajudar vocês nessa preparação, o Estratégia Concursos está fazendo esse curso intensivo voltado aí especificamente para o concurso do TST. Eu nesta noite estou encarregado aqui do Direito Administrativo. Tem professor que nesse curso intensivo pega ali uma parte teórica da sua matéria, né, dá um gás naquele assunto, ou pega vários assuntos e fala um pouquinho sobre cada. Eu prefiro, nesses cursos intensivos, resolver questões de prova, tá? Porque durante as questões, né, resolvendo as questões, a gente já mata aí dois coelhos, né? A gente consegue revisar a matéria, a teoria, e também consegue ver como que a banca vem cobrando aqueles assuntos na prova, tá? Então, para esse nosso curso intensivo aqui de hoje, voltado para o TST, eu separei aí algumas questões que a FCC elaborou para o concurso do TRT 24, beleza? Também é um concurso aí da área de tribunais do trabalho, então da mesma área do TST, e também lá no finalzinho temos algumas questões do TRT 11. Tá? Também FCC 2017, então várias questões aí recentes de assuntos que estão previstos no edital do TST, então é importante aí para vocês revisarem esses assuntos e também para a gente poder ver como a FCC vem cobrando esses tópicos aí nas provas recentes. Tá ok, pessoal? Nós vamos resolver, então, questões de prova de 2017 da banca FCC, que é a banca que está organizando o concurso do TST, provas em que a FCC aplicou aí para concursos da área de tribunais do trabalho. Então, chega de papo, vem para a tela resolver a primeira questão. Tá aí, FCC TRT 24 2017, uma questão sobre atos administrativos. O ato administrativo discricionário, vamos lá, vamos analisar cada uma das alternativas. Lembrando o que é um ato administrativo discricionário? É aquele em que o agente público competente para praticar aquele ato, ele tem certa liberdade de ação. Beleza? Ele pode valorar determinados elementos deste ato, né? Notadamente os elementos motivo e objeto, que é onde reside a discricionariedade do ato administrativo, nos limites da lei. Beleza? Então, quando eu falo em ato discricionário, eu estou falando em discricionariedade nos elementos motivo e objeto. Vamos aproveitar aqui para a gente relembrar os elementos do ato administrativo, tá? Elementos do ato administrativo. Alguém sabe aí quais são os elementos do ato administrativo? Aqui são conceitos básicos, tá? Do assunto ato administrativo. Nós temos aqui aquele mnemônico, com fi for mob, beleza? Então vamos colocar aqui, ó, com fi for mob. Isso quer dizer o quê? Com de competência, vamos preencher, fi de finalidade, for de forma, aqui o M é sozinho, né? M de motivo e ob de objeto, tá? Então, esses aqui são os 5 elementos do ato administrativa. Com fi, for, mob, competência, finalidade, forma, motivo e objeto, beleza? E aí, quando eu estou falando em ato discricionário, eu estou falando o quê? Que os elementos motivo e objeto, né, eles são discricionários, beleza? Então, nos elementos, a discricionariedade, ela reside nos elementos motivo e objeto do ato administrativo, tá? Então, quando eu estou diante de um ato vinculado, o que é um ato vinculado? O ato vinculado é aquele que a lei rigidamente impõe
todos os elementos do ato administrativo. Então, o agente público ele não tem nenhuma discricionariedade. Então, num ato vinculado, todos os elementos são vinculados. Competência, finalidade, forma, motivo e objeto. Todos os elementos estão lá previstos na lei como que o agente público tem que fazer. Beleza? Isso é um ato vinculado. Por outro lado, um ato discricionário é aquele que apresenta liberdade em quais elementos? Elementos motivo e objeto, tá? Que é onde reside a discricionariedade do ato. Então, o agente público, ao praticar um ato discricionário, ele tem liberdade, dentro dos limites da lei, para escolher o motivo e o objeto da prática daquele ato. Já os elementos competência, finalidade e forma, eles são sempre vinculados, beleza? Inclusive nos atos discricionários, tá? Então, competência, finalidade e forma são elementos sempre vinculados, tanto nos atos vinculados como nos atos discricionários. Já os elementos motivo e objeto, eles são vinculados nos atos vinculados e discricionários nos atos discricionários, tá? Quando eu falo aí que um agente público, ele pode definir, né, escolher o motivo e objeto num ato discricionário, vou dar um exemplo aqui para ficar claro para vocês. Imagine aí uma autoridade pública que ela tem competência para aplicar a penalidade de suspensão a um servidor público, a um subordinado. Tá? E a suspensão, nós sabemos que ela pode ser de até 90 dias na esfera federal. Beleza? Então, quando essa autoridade for praticar este ato, né, aplicar essa suspensão, ela tem discricionariedade para definir o motivo da prática daquele ato, de aplicar aquela suspensão àquele servidor. Ou seja, ela tem a discricionariedade para avaliar a conduta do servidor, fazer a avaliação daquela conduta e definir se ela se enquadra ou não naquilo que a norma está dizendo. Então, ela está escolhendo o motivo da prática daquele ato. Beleza? Aí ela vai escolher também o objeto. O objeto seria o quê? A própria suspensão, o próprio prazo da suspensão. Se diante daquele motivo, o objeto vai ser uma suspensão de 10, de 20, de 30 ou de 90 dias. O limite máximo é 90 dias. Aí ela vai escolher o período da suspensão, vamos supor aí que uma suspensão de 60 dias, e este vai ser o objeto do ato, tá? Vai ser um ato de suspensão de 60 dias. Tá? Então, é a autoridade administrativa praticando, né, um ato discricionário. Beleza? Então aqui foi só para a gente revisar essa parte dos elementos dos atos administrativos. Vamos voltar aqui para a nossa questão. Vamos lá. Um ato administrativo discricionário. Letra A. Apresenta discricionariedade em todos os seus requisitos, exceto quanto à competência para a prática do ato. Não. Primeiro que um ato discricionário, ele apresenta discricionariedade apenas nos elementos motivo e objeto, tá bom? E não é exceto quanto à competência. No caso, seria exceto quanto à competência, finalidade e forma, que são os elementos que não são discricionários, nem mesmo nos atos discricionários. Então, letra A é errada. Letra B está dizendo que o ato administrativo discricionário apresenta discricionariedade em um dos requisitos, qual seja a finalidade. Não, a finalidade é sempre vinculada, né? A finalidade é sempre o que é o interesse público, assim, em sentido amplo, é sempre o interesse público. Tem a finalidade específica do ato, que também é sempre vinculada, por exemplo, quando a administração um ato de punição, né? Um ato que aplica uma sanção a um servidor. Qual que é a finalidade deste ato, né? A finalidade específica deste ato é punir uma infração disciplinar, né? Essa é a finalidade específica do ato. E a finalidade genérica ou finalidade mais ampla deste ato é o quê? Atender o interesse público. O interesse público é a finalidade ampla aí, ou a finalidade última de qualquer ato administrativo. Então, finalidade também é sempre um elemento vinculado. Beleza? Então, a letra B também é errada. Está dizendo que um ato administrativo discricionário, ele não comporta a anulação. Opa, isso aqui está errado, né? Um ato discricionário, ele pode sim ser anulado. Quando? Quando houver algum vício em algum de seus elementos de informação. Imaginem um ato discricionário que é praticado por um agente que não tem competência para praticar aquele ato. Opa, aí vai ser um ato discricionário com vício no elemento competência.
tá? Então esse ato tem que ser anulado, porque é um ato ilegal. Então, ato discricionário, ele pode sim ser anulado. Letra D, está dizendo que o ato administrativo discricionário ele é passível de revogação. Opa, isso aqui está correto, verdade. É um ato discricionário, ele é sim passível de revogação. Lembrando o que é uma revogação? Revogação é o controle de mérito, né? Controle de conveniência e de oportunidade. O ato ele está perfeito, não tem nenhum vício em nenhum de seus elementos. Todos os elementos do ato foram praticados conforme a lei. Mas a administração, né, por razões de conveniência e oportunidade, ela entende que aquele ato tem que ser extinto, beleza? Aí ela vai lá e revoga este ato. E revogação, ela só incide, olha só, guarde isso, a revogação, ela somente incide sobre atos discricionários, ok? Não existe revogação de atos vinculados, tá? Revogação, repetindo, apenas sobre atos discricionários. Não existe revogação de atos vinculados, tá? Então, aqui está dizendo que um ato discricionário é passível de revogação, isso aqui está correto. Por fim, a letra E está dizendo que um ato discricionário ele não está sujeito a controle judicial, isso aqui está errado. Tem muita gente que confunde isso aqui, né? Acha que um ato discricionário não pode ser objeto de controle judicial. Pode sim. Afinal de contas, um ato discricionário também pode conter algum vício de legalidade. E se ele for um ato ilegal, ele é passível sim de controle pelo Poder Judiciário. Lembrando que o Judiciário ele só exerce controle de legalidade. O que o Judiciário não pode fazer em cima de um ato discricionário é o quê? Controle de mérito. Aí o Judiciário não faz. Ele não pode avaliar a conveniência e oportunidade de um ato discricionário, tá? Porque isso é prerrogativa da administração. Então o Poder Judiciário ele apenas pode anular um ato discricionário, caso este ato contenha algum vício de legalidade em algum de seus elementos. Caso o ato esteja perfeito, né, sem nenhum vício, aí o judiciário não vai poder fazer nada sobre aquele ato discricionário, tá? O judiciário não pode revogar um ato administrativo que é praticado aí por outros poderes no exercício da função administrativa, tá? Então, a letra E também está errada, gabarito aqui realmente a alternativa D. Vamos lá, prosseguindo. Mais uma questãozinha, também do TRT 24, questão da FCC de 2017. Vamos lá. Manuel, servidor público e chefe de determinada repartição, emitiu certidão de dados funcionais a seu subordinado, o servidor Pedro. Passados alguns dias da prática do ato administrativo, Manuel decide revogá-lo por razões de conveniência e oportunidade. Cumpre salientar que o mencionado ato não continha vício de ilegalidade. A propósito dos fatos narrados, a revogação está... Pessoal, vamos analisar aqui essa questão por partes, beleza? Primeiro, nós estamos falando de revogação de atos. Então, para um ato administrativo ser revogado, ele não necessariamente precisa ter ilegalidade. Tá? Na verdade, o que? A revogação, ela incide sobre atos válidos, tá? Atos que não contenham nenhuma ilegalidade. Por quê? Porque se ele apresentar alguma ilegalidade, ele tem que ser anulado ou convalidado, se for um vício sanável, tá? Mas não revogado. Beleza? Um ato que tem alguma ilegalidade, ele não pode ser revogado. Ou ele é anulado ou ele é convalidado. Então, a revogação, ela incide apenas sobre atos perfeitos, tá? Atos que não contenham vícios, beleza? Então, essa parte aqui da questão, ela tá beleza, tá ok. Só, pessoal, que a revogação de atos administrativos, ela não é absoluta, tá? Porque nós temos determinados atos administrativos que não podem ser revogados jamais, né? Existem o que? Limites à revogação de atos administrativos. É importante que vocês saibam bem aí esses atos, tá? Que não podem ser revogados. Nós já falamos de um aqui. Quais são? Atos vinculados. Atos vinculados não podem ser revogados. Apenas atos discricionários podem ser revogados, beleza? Também nós já falamos de outro tipo de ato que não pode ser revogado. Quais são? Aqueles atos que apresentam ilegalidade, né? Porque se o ato ele apresenta ilegalidade, ou ele é anulado ou ele é convalidado,
Tá? Só que aqui a questão está tratando de uma terceira espécie de ato administrativo que não pode ser revogado, beleza? Que são atos enunciativos. Olha só, que é exatamente essa certidão de dados funcionais, porque desse tipo de ato aqui ele não origina nenhum direito, nenhum dever, nenhuma obrigação a ninguém. Tá? Uma certidão, ela só enuncia algo, ela só reprisa aquilo que está lá no banco de dados da administração. Por exemplo, uma certidão de tempo de serviço. O que é essa certidão? É apenas um papel que está dizendo o tanto de tempo de serviço que o servidor possui, né? Aquilo ali não vai gerar nenhum direito, nenhuma obrigação, afinal de contas, o tempo de serviço em si é que vai gerar, tá? Não é a certidão. A certidão apenas enuncia um fato, tá? Então, por essa razão, a doutrina entende que esse tipo de ato, ele não é passível de revogação, beleza? Que é o caso aqui, ó. O Manuel, ele emitiu uma certidão e depois o que ele fez? Ele revogou essa certidão por razões de conveniência e oportunidade. Pela doutrina do direito administrativo, isso aqui não seria possível, tá? Essa revogação, ela está incorreta. Por quê? Olha só, porque aqui, ó, letra E, incorreta porque a certidão é ato administrativo que não comporta tal instituto, que não comporta ser revogado, porque é um ato administrativo enunciativo, assim como atestados, assim como um parecer. Então, gabarito aqui, alternativa E, beleza? Prosseguindo. Próxima questão, também FCC 2017 TRT 24. Vamos lá, questãozinha clássica aqui, né, no estilo clássico da FCC, em que ela traz algumas alternativas, aqui no caso 4 alternativas, a gente tem que verificar se as alternativas estão certas ou erradas e depois dizer quais estão certas e quais estão erradas, tá? Então vamos lá analisar cada uma. Letra A. Letra A não, primeira alternativa. O atributo da presunção de legitimidade dos atos administrativos depende de lei expressa. Pessoal, isso aqui está errado. Por quê? Porque o atributo da presunção de legitimidade, ele está presente em todos os atos administrativos. Tá? Então, todo ato administrativo ele tem presunção de legitimidade. O que significa isso? Que o ato ele é considerado verdadeiro, que ele é considerado legal, até que se prove contrário. Beleza? Então, qualquer ato administrativo praticado aí por um agente público, ele é considerado legal, legítimo, verdadeiro. Os fatos que são alegados ali como fundamento para a prática daquele ato são considerados verdadeiros, até que se prove o contrário. Tá? Então, se um agente de trânsito aí te aplicar uma multa, por exemplo, uma multa de trânsito, dizendo que você estava andando acima da velocidade naquela via, ou que você estava embriagado, ou que você mudou de faixa sem dar a seta, né? Tudo isso que o agente está dizendo é presumido verdadeiro, até que você, que se sentiu prejudicado, prove o contrário. Tá? Isso decorre do atributo da presunção de legitimidade dos atos administrativos. Isso não depende de lei expressa, porque é um atributo de todo ato. Tá? Então, a primeira está errada. Segunda. A imperatividade significa que os atos administrativos são cogentes, obrigando a todos quantos se encontram em seu ciclo de incidência, ainda que o objetivo por ele alcançado contrarie interesses privados. É verdadeiro. A imperatividade é um outro atributo do ato administrativo. Eu vou aproveitar aqui e lembrar, né, os atributos dos atos administrativos é aqui a parte, né? Cuidado para não confundir os atributos com os elementos. Os elementos do ato a gente já viu, competência, finalidade, forma, motivo e objeto, confie, forma, ob. Agora os atributos, aí você tem que lembrar aqui da parte, a P de presunção de legitimidade, que eu já expliquei aqui para vocês, a de autoexecutoriedade. Autoexecutoriedade é o quê? Que determinados atos administrativos, eles podem surtir efeitos independentemente de autorização judicial. Então, autoexecutoriedade, você tem que ligar aí ao conceito de desnecessidade de autorização judicial. O outro atributo é o T de tipicidade, significa basicamente que os atos administrativos, eles têm que estar previstos em alguma lei,
tá? Um agente público ele não pode praticar um ato administrativo do nada, um ato administrativo que não é nominado em nenhuma lei, tá? Ele tem que estar tipificado, entre aspas, em alguma lei, alguma norma do direito administrativo. E, por fim, o I de imperatividade, que significa o quê? Que os atos administrativos, eles produzem efeitos independentemente da concordância do administrado, do particular. Tá? Então, autoexecutoriedade tem a ver com a desnecessidade de autorização judicial, já a imperatividade tem a ver com a desnecessidade de concordância do particular, do administrado. Beleza? E é exatamente isso que está dito aqui na alternativa 2, a respeito da imperatividade, então ela está correta. Alternativa 3. Em alguns atos administrativos, como as permissões e autorizações, está ausente o cunho coercitivo. Beleza, olha só. Cunho coercitivo, ele decorre o quê? Da imperatividade, que é o atributo pelo qual os atos administrativos podem ser impostos a terceiros, independentemente da sua concordância, né? Então, em razão da imperatividade, a administração pública, por exemplo, ela pode ir lá apreender uma mercadoria de um comerciante, né? Se a administração entender que é uma mercadoria pirata, por exemplo, ela vai lá e apreende aquelas mercadorias, independentemente da concordância daquele comerciante, tá? Isso é decorrência da imperatividade. E a administração ela também pode apreender essas mercadorias independentemente de autorização judicial. Isso decorre o quê? Da autoexecutoriedade. Tá? Mas aí voltando para a imperatividade. Pela imperatividade, a administração pode impor os efeitos do ato administrativo independentemente da concordância do administrado. Só que nem todos os atos que a administração pratica precisam dessa imperatividade. Nem todos os atos administrativos precisam ser impostos aos administrados. Por quê? Porque tem atos administrativos que a administração pratica em decorrência de um próprio requerimento do administrado. Opa, o próprio administrado vai lá na administração e pede para ela praticar aquele ato. Opa, se ele próprio pediu, então a administração não precisa impor aquele ato a ele. É o caso, por exemplo, aí de um alvará de construção. Você tem um terreno particular, você quer construir a sua casa naquele terreno, você precisa de um alvará da prefeitura, né? De uma licença da prefeitura. Então aí você vai lá na prefeitura, protocola o requerimento e a prefeitura vai depois, se você cumprir os requisitos, ela vai te conceder aquele alvará, vai emitir um ato de licença. Opa, esse é um ato que não é dotado de imperatividade, ela não precisa impor aquele alvará a você, que ela não precisa impor para que você aceite aquele alvará, afinal de contas foi você que pediu. Então, esses atos, né, como permissões, autorizações, atos negociais, vamos lembrar aqui, tá? Esses atos negociais, eles não são dotados de imperatividade. Então, a 2 aqui está correta. Por fim, a alternativa 4 está dizendo que a presunção de legitimidade dos atos administrativos é iuris et iure, ou seja, a presunção relativa. Pessoal, aqui foi sacanagem da banca, porque ela quis que você soubesse latim, tá? Aqui ela não está te cobrando conhecimento de direito administrativo. Por quê? Olha só, vamos lembrar aqui, a presunção de legitimidade é aquele atributo pelo qual os atos administrativos eles presumem-se legais até prova em contrário. Olha só, então a presunção de legitimidade ela admite prova em contrário. Então ela não é uma presunção absoluta, é uma presunção relativa de legitimidade e veracidade. Por que ela é relativa? Porque ela admite prova em contrário. Se fosse uma presunção absoluta de legitimidade, ela não admitiria prova em contrário. Aquilo seria certo e pronto, acabou, ninguém poderia dizer mais nada, tá? Só que não é isso, ela é uma presunção relativa, porque se alguém for lá e provar que está errado, se você for lá provar que você não estava transitando acima do limite da velocidade, aquela sua multa vai ter que ser anulada, ela vai cair. Então, os atos administrativos, eles possuem presunção relativa de legitimidade, beleza? Então aqui, ó, a presunção de legitimidade dos atos administrativos é relativa, beleza? Só que a expressão em latim para presunção relativa não é iuris et iure, é iuris tantum, olha só. Então aqui a banca quis que você soubesse latim, tá? Iuris tantum. Isso aqui é presunção relativa. Beleza? Então é por isso que a 4 aqui está errada,
Tá? Então, o gabarito aqui, alternativa C, porque só as alternativas 2 e 3 estão corretas. Beleza? Então, tem que saber latim aí também para você passar no concurso do TST, beleza? Prosseguindo. Mais uma questão, FCC TRT 24 de 2017, uma questão agora que trata da organização da administração pública, assunto importante aí também, sempre é cobrado em prova, aquele assunto que você não pode errar jamais. Vamos lá. Mas essa questão aqui, pessoal, essa é uma questão um pouco mais elevada aí, tá? Um nível de dificuldade um pouquinho acima do comum para esse tipo de questão que trata sobre esse assunto, tá? Então vamos analisar ela aqui com calma. Vamos lá. Com relação à administração indireta, no que concerne às características das autarquias, considere. Primeira alternativa, as autarquias só por lei podem ser criadas. Isso aqui está correto, né, pessoal? A gente, lá na Constituição Federal, depois dá uma olhada lá no artigo 37, incisos 19 e inciso 20 da Constituição, que tratam, né, da criação das entidades da administração indireta e de suas respectivas subsidiárias. Quando a gente estuda esses dispositivos, a gente aprende, né, que as autarquias são entidades de direito público e elas são criadas por lei específica. Isso está expresso lá na Constituição, beleza? Então, as autarquias só por lei podem ser criadas. Aí aqui há uma dúvida aí, né, que a gente vê aí na prática, que determinadas entidades da administração indireta, elas são criadas por medida provisória também. Tá? Isso é possível. Tá? É possível, sim, haver essa criação por medida provisória, porque a medida provisória tem aí os mesmos efeitos, né, de uma lei e tudo. Então, a gente vê isso na prática e também doutrinariamente, teoricamente, é possível haver a criação por medida provisória. Mas aqui, geralmente, as questões de prova, elas não levam isso em consideração. Eu não me lembro de questão de prova, por exemplo, falando aí de medida provisória. As questões, elas levam em consideração o quê? A letra lá da Constituição, que diz que a autarquia só pode ser criada por lei específica, porque é uma entidade de direito público. Se fosse uma empresa pública ou uma sociedade de economia mista, né, que são entidades de direito privado, a lei apenas o que? Autoriza a criação. A lei não cria essas entidades. A lei apenas autoriza a criação de uma empresa pública e de uma sociedade de economia mista. Elas só serão efetivamente criadas com um registro posterior de seus atos constitutivos. Beleza? Então aqui a primeira alternativa está correta. Segunda, apenas no caso de exaustão dos recursos da autarquia é que incidirá a responsabilidade do Estado, que é subsidiária. Aqui uma questão um pouquinho mais profunda, né? Essa alternativa está correta, é um entendimento tanto da doutrina como da jurisprudência, que aqui o Estado seria a pessoa política que criou aquela autarquia, né? Então aqui quando eu falo Estado, você considera a União, né, os Estados membros, o Distrito Federal também, né, e os municípios. Todo mundo aqui pode criar uma autarquia. E quando o Estado, né, um ente político, ele cria uma autarquia, ele está criando uma entidade descentralizada, né, com personalidade jurídica própria, para exercer lá determinada atividade específica. E como uma autarquia ela tem a sua própria personalidade jurídica, então, como regra, é ela própria que responde pelos seus atos, né? E se um agente lá da autarquia causar um dano a um terceiro, por exemplo, a responsabilidade civil, o objetivo aí no caso, é da própria autarquia e não da União, né? Imagine que se fosse uma autarquia federal. Tá? Por quê? Porque a autarquia ela tem a sua personalidade jurídica própria. É justamente por isso que o ente público ele cria uma outra entidade com personalidade jurídica própria, para que ela possa responder pelos seus atos, para que ela possa atuar com autonomia. Tá? Então essa é a regra. Só que a doutrina e a jurisprudência, elas reconhecem isso daqui, ó, que no caso de exaustão dos recursos da autarquia, no caso de extinção, por exemplo, da autarquia, o ente político, o Estado, como chamado aqui na questão, ele poderá responder, sim, lá pelas dívidas da autarquia. Então, a responsabilidade do ente político seria o quê? Subsidiária, beleza? Então, é importante vocês saberem isso aqui, ó, foi cobrado pela FCC agora em 2017, pode ser cobrado aí também na prova do TST, beleza? Né? E não é todo mundo que sabe isso daqui.
Vamos lá, prosseguindo, terceira alternativa. As autarquias não são subordinadas a órgão algum do Estado, mas apenas controladas. Opa, isso aqui está correto, né? As autarquias, como elas possuem personalidade jurídica própria, elas não estão subordinadas à administração direta, né? A nenhum órgão da administração direta do ente político que a criou. Elas estão apenas o quê? Vinculadas e não subordinadas, beleza? E elas estão vinculadas para quê? Para fins daquela chamada tutela administrativa ou supervisão ministerial, que é uma espécie de controle administrativo, tá? Então, as autarquias, e não só as autarquias, mas qualquer entidade da administração indireta, elas não são subordinadas ao ente que as criou ou que autorizou a sua criação. Tá? Elas são apenas vinculadas e este ente, através de um ministério, no caso da União ou de uma secretaria estadual, ele controla essa entidade, um controle finalístico. Né? Por exemplo, aí, o Banco do Brasil, né, é uma sociedade de economia mista federal, ele está vinculado ao Ministério da Fazenda. Tá? O Ministério da Fazenda, ele faz um controle finalístico sobre o Banco do Brasil, para verificar lá só se o banco ele está cumprindo aquelas finalidades para as quais ele foi criado. Né? O Ministério da Fazenda, um órgão da União, ele também exerce esse controle, né, essa supervisão, essa tutela sobre o Banco Central. Né? O Banco Central é uma autarquia federal, uma entidade da administração indireta. O Banco Central não é subordinado à União, o Banco Central não é subordinado ao Ministério da Fazenda, ele é vinculado apenas, tá? Então aqui a terceira alternativa está correta. A quarta alternativa, olha só, os bens e rendas das autarquias, não apenas quando vinculados às suas finalidades essenciais, mas em toda e qualquer circunstância possuem imunidade tributária. Opa, isso aqui tá errado. Tá, pessoal? Aqui a banca pegou da onde? Lá do artigo 150 da Constituição Federal. Tá? Nós temos aí que os bens, né, o patrimônio das autarquias, né, as autarquias enquanto uma entidade de direito público, tá? O seu patrimônio ele está protegido pela imunidade tributária. Né? Os bens e rendas das autarquias estão protegidos aí pela imunidade tributária. O que significa isso? Que a autarquia não paga imposto. Tá? Não paga imposto de renda, não paga ISS, não paga ICMS, porque ela é protegida pela imunidade tributária. Mas a Constituição, ela só confere essa proteção, olha só, apenas quando esses bens e rendas estão vinculados às finalidades essenciais da autarquia. Tá? Então, em tese, assim, todos os bens e rendas das autarquias estão vinculados às suas finalidades essenciais. É difícil acontecer aí de uma autarquia, porque é uma entidade de direito público, atuar fora das suas finalidades. Até por isso é que existe a tutela para garantir ali que ela está atuando dentro das suas finalidades, tá? Mas assim, teoricamente, né, ou legalmente, apenas os bens e rendas das autarquias que sejam vinculados às suas finalidades essenciais é que são protegidos, tá, por essa imunidade tributária, beleza? Então aqui, ó, eu até trouxe para vocês aqui, ó, o artigo da Constituição Federal, ó, que trata disso, ó, 150, parágrafo 2º. Olha só, a vedação do inciso 6, a linha A, que é justamente essa vedação de um ente político, né, um ente federado, instituir tributo, né, uns sobre os outros, que é a imunidade tributária, é extensiva às autarquias e às fundações instituídas e mantidas pelo poder público, no que se refere ao patrimônio, à renda e aos serviços, olha só, vinculados às suas finalidades essenciais ou às delas decorrentes. Beleza? Então, das 4 alternativas, somente 1, 2 e 3 estão corretas. Gabarito aqui, alternativa D. Beleza? Prosseguindo. Mais uma questão da FCC, TRT 24, 2017. Diz o seguinte: considere a seguinte situação hipotética. Júlia, uma servidora pública federal, pretende afastar-se de seu cargo para servir em organismo internacional de que o Brasil participa. Nos termos da Lei 8.112 de 1990, o aludido afastamento
Pessoal, aqui uma questão sobre o Estatuto Jurídico dos Servidores Federais, tá? A Lei 812, é uma lei muito cobrada aí nas provas, tá? Então, eu recomendo que em relação a esta lei, tá? A Lei 812, vocês não estudem apenas o seu material teórico, tá? É lógico que o material teórico é importante para vocês conseguirem compreender o alcance dos dispositivos da lei, mas eu recomendo fortemente que, além disso, vocês leiam a Lei 812, tá? Artigo por artigo, beleza? Porque a maioria das questões de prova sobre essa lei, ela é baseada na literalidade da lei, beleza? E até para isso que eu e o professor Herbert Almeida, a gente preparou para vocês aí a Lei 812 atualizada e esquematizada, justamente para facilitar este estudo aí da lei seca. Está disponível aí gratuitamente para vocês no site do Estratégia. É só colocar aí no Google Lei 812. O segundo resultado que vai aparecer lá é a nossa lei esquematizada, justamente porque a gente entende que é muito importante vocês estudarem não só o conteúdo teórico, mas também aí a literalidade dessa lei, beleza? Então aqui, ó, a resposta está lá no artigo 96 da Lei 812. Olha só, percebam que a banca tirou realmente da literalidade do artigo 96. O artigo 96 diz que o afastamento de servidor para servir em organismo internacional de que o Brasil participe ou com o qual coopere dar-se-á com perda total de remuneração, beleza? É o que está aqui na alternativa B, exatamente o que está aqui na alternativa B, tá? Então, as outras estão erradas. Olha só, a letra A está dizendo que durante esse afastamento, Júlia poderá optar entre ficar ou não com a sua remuneração. Não pode, né? Porque ele vai se dar com perda total da remuneração. Então, a letra A é errada, a letra B está errada, está certa, que a gente já viu. A letra C está dizendo que o afastamento dar-se-á obrigatoriamente sem prejuízo da remuneração. Errado, né? Porque ela vai deixar de receber, então é com prejuízo da remuneração. C errada. D está dizendo que o afastamento não está previsto na lei, está sim, olha só aqui no artigo 96, está errado. A letra E está errada porque está dizendo que o afastamento será com perda parcial da remuneração. Não é, porque o artigo 96, olha só, ele diz que será com perda total da remuneração. Então, o gabarito aqui é a alternativa B, realmente. Vamos lá. Mais uma questão, FCC TRT 24 2017. Aqui uma questão sobre improbidade administrativa, tá? Outro assunto aí que é certo de cair aí na sua prova, tá? Improbidade administrativa, a FCC gosta bastante, tá? A gente vai ver aqui várias questões sobre improbidade administrativa. É uma lei relativamente curta, fácil de estudar, tá? Então é ponto garantido aí para vocês, tá? Não vão perder ponto em improbidade administrativa, tá? Também, da mesma forma, estude ali o conteúdo teórico e também leiam a Lei 8429 de 92, que é a Lei de Improbidade Administrativa, tá? Lei 8429 de 92. Vamos lá. Vamos ver aqui a questão. José, um servidor público municipal há 15 anos, liberou o montante de R$500 mil pertencentes à prefeitura sem a estrita observância das normas pertinentes, bem como influiu na sua aplicação irregular. Em sua defesa, ele alegou que não agiu com dolo e que foi movido por imprudência, isto é, uma conduta culposa. A propósito dos fatos, é correto afirmar que... Então, olha só, o José, já dá pra gente, pela cara aqui da questão, né? O José, ele liberou R$500 mil da prefeitura sem observar as normas pertinentes. Então, o que ele fez? Ele causou um dano aos cofres da prefeitura, né? Afinal de contas, aqueles R$500 mil não eram para ter saído, né? Se o José não tivesse desobservado as normas, aqueles R$500 mil não eram para ter saído dos cofres da prefeitura. Então, o José, ele causou um prejuízo ao erário, beleza? E prejuízo ao erário, ele configura uma espécie de ato de improbidade administrativa, que é o ato de improbidade administrativa que causa prejuízo ao erário, beleza? E o detalhe é o que em relação a esse tipo de ato? É que todas as espécies de ato de improbidade, elas se caracterizam apenas por dolo, né? Ou seja, quando o agente ele age com a intenção
de praticar aquele ato de improbidade. Então vamos lembrar aí as espécies de ato de improbidade que existem, né? Ato de improbidade que importa enriquecimento ilícito, ato de improbidade que causa prejuízo ao erário, ato de improbidade que concede um benefício financeiro ou tributário de ISS indevido e ato de improbidade que atenta contra os princípios da administração pública, tá? Então são 4 espécies de ato de improbidade. Dessas 4, apenas o ato que causa prejuízo ao erário é que admite dolo ou culpa, tá? Então o agente ele pode ser condenado por improbidade administrativa se ele causar um prejuízo ao erário, ainda que ele não tenha tido a intenção de causar aquele prejuízo, mas tenha agido com culpa, ou seja, com imperícia, com imprudência ou com negligência. Tá? Isso só vale, então, para o ato de improbidade que causa prejuízo ao erário, que é exatamente o caso aqui do José. Para todas as outras espécies de ato de improbidade, o agente público ele só pode ser condenado se ele tiver tido a intenção, o dolo, né, na prática daquele ato, tá? Então, o gabarito aqui dessa questão é a alternativa E, tá? Tá falando aqui, ó, que o José, o que ele alegou em sua defesa? Que ele não agiu com dolo, ou seja, ele não teve a intenção de liberar aqueles R$500 mil sem observar as normas. Ele não teve a intenção. Na verdade, o que ele fez? Ele agiu com imprudência. Ele foi imprudente, estava ali com pressa, não teve cuidado, tá? E isso acabou gerando esse prejuízo ao erário, ou seja, ele agiu com culpa. Só que essa defesa, né, esse argumento, ele não é cabível, beleza? Não é suficiente para afastar a caracterização do ato ímprobo em questão, que pode ser punido a título de culpa. Por quê? Porque é um ato de improbidade que causa prejuízo ao erário. Se fosse qualquer outro tipo de ato de improbidade, aí o argumento de José seria cabível, tá? Ele teria que ser acatado, beleza? Mas nesse tipo de ato aqui, não. E como é que eu sei, né, que o ato... esse ato de José, ele se caracteriza como um ato de improbidade que causa lesão ao erário, tá? Porque ele está previsto aqui no artigo 10, inciso 11 da Lei 8429. Ó, esse dispositivo, ó, diz que constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário, qualquer ação ou omissão, olha só, culposa ou dolosa ou culposa, que enseja a perda patrimonial, desvio à apropriação, malbaratamento ou dilapidação dos bens ou haveres das entidades referidas no artigo 1º e, notadamente, olha só, um exemplo de ato de improbidade que causa lesão ao erário é justamente esse, ó, liberar verba pública sem a estrita observância das normas pertinentes ou influir de qualquer forma para sua aplicação irregular. Foi justamente o que o José fez. Então, não importa que ele tenha agido apenas com culpa, ou seja, que ele não tenha tido a intenção de liberar essa verba indevidamente. Uma vez que ele agiu com culpa, ou seja, de maneira imprudente, ele pode sim ser condenado por improbidade. Beleza? Então, o gabarito aqui, realmente, a alternativa é. Beleza? Prosseguindo. Mais uma questão, FCC TRT 24, questão também aí de 2017. Uma questão sobre agentes públicos, beleza? Maria prestou concurso para cargo em empresa pública prestadora de serviços públicos, tendo sido aprovada e regularmente empossada ao cargo no ano de 2015. Maria, vamos lá, letra A. É considerada agente público para fins de incidência das sanções previstas na Lei de Improbidade Administrativa. Opa, isso aqui está correto, né, pessoal? A gente tem que lembrar que o conceito de agente público para fins de incidência das sanções da Lei de Improbidade, esse conceito é bastante amplo, tá? A gente pega lá no iniciozinho lá da Lei de Improbidade, ela diz lá que agente público é todo aquele que exerce cargo, emprego, função, ainda que de maneira temporária ou mesmo sem remuneração, na administração pública, tá? Então, o empregado público, olha só, Maria, ela trabalha onde? Lá na empresa pública. Então, ela é uma empregada pública, ela não é uma servidora pública. Ela é uma empregada pública, sujeita à CLT. Ela não está sujeita ao regime estatutário, mas mesmo assim, mesmo sendo uma empregada pública, ela está sujeita, sim, às sanções da Lei de Improbidade.
Da mesma forma, imagina aqui se Maria fosse uma agente temporária, né? Uma agente lá do IBGE, que foi contratada para fazer um censo, contratado só durante um determinado período. Está lá exercendo a função pública, também pode ser condenado por improbidade administrativa. Tá? Novamente, o conceito de agente público para fins de improbidade ele é bastante amplo. Um vereador também é considerado agente público para fins de improbidade, pode ser punido por improbidade. Tá? Então, a letra A aqui, a princípio, está correta. Vamos analisar as outras aqui só para a gente ver e confirmar esse nosso gabarito. Tá? Vou deixar marcado aqui, ver se as outras estão erradas mesmo. Letra B. Submete-se, Maria, né, submete-se obrigatoriamente ao regime estatutário do servidor público. Opa, errada, né? Maria, ela está trabalhando onde? Na empresa pública, né? Então ela ocupa um emprego lá na empresa pública, um emprego público lá nessa empresa. Então ela não está submetida ao regime estatutário, e sim ao regime seletista da CLT, beleza? Então letra B é errada. Letra C. Não terá direito de exigir motivação em eventual ato de demissão. Olha só, isso aqui é um conceito da jurisprudência, um entendimento da jurisprudência. Porque o que acontece? Os empregados públicos, eles não têm direito à estabilidade. Tá? Então, novamente, empregado público, ele não tem direito à estabilidade. Apesar de que uma pessoa, para ocupar um emprego público, ela tem que prestar concurso público, ela não tem direito à estabilidade. Por exemplo, para você entrar lá no Banco do Brasil, né, o Banco do Brasil é uma sociedade de economia mista federal, você tem que prestar o concurso para o Banco do Brasil, né, porque você vai ocupar um emprego público. Só que uma vez lá no Banco do Brasil, você não tem estabilidade. Por quê? Porque você não está ocupando um cargo público, e sim um emprego público. Estabilidade é uma prerrogativa apenas dos servidores públicos, daqueles que ocupam cargos públicos. Aonde? Na administração direta e nas autarquias e fundações. Você, como servidor do TST, você vai ter direito à estabilidade. Por quê? Porque você está ocupando um cargo público na administração direta federal. Obviamente, você só vai ter direito à estabilidade depois de cumprir os requisitos lá da Constituição. Mas você está apto a adquirir estabilidade. Já empregado público, não tem estabilidade. Ele pode ser demitido, né? Pode ser mandado embora. Só que, uma vez que se trata, né, de uma entidade pública, né, de uma empresa pública, o que a jurisprudência diz? Não, beleza. Ó, empresa pública, você até pode mandar os seus empregados embora porque eles não têm estabilidade. Mas, quando você for demitir alguém, você tem que observar os princípios da administração pública, né? Dentre eles, impessoalidade e moralidade. Então, um chefe, por exemplo, lá da empresa pública não pode mandar um subordinado embora por questões pessoais. Lá na empresa privada pode até fazer isso, né? Na empresa privada pode demitir alguém lá sem justa causa, não gosta daquela pessoa, manda embora, né? Na empresa privada. Mas na empresa pública não. Tá? Então o chefe, quando for demitir alguém na empresa pública, ele tem que observar os princípios da administração pública. Aí como é que a jurisprudência, como é que o judiciário, os órgãos de controle vão saber se esses princípios foram ou não observados naquela demissão? Opa, para isso, então, você tem que motivar. O chefe, quando for fazer aquela demissão, ele tem que motivar, expressar, né, lá, escrever os motivos que estão levando a demitir aquele empregado, beleza? Então, é exatamente isso, ó. A empregada pública, ela tem direito, sim, a jurisprudência, ela reconhece que os empregados públicos, eles têm direito de exigir motivação em um eventual ato de demissão, justamente para verificar o quê? Se esse ato de demissão, ele foi ou não praticado conforme os princípios da administração pública, beleza? Então, letra C também está errada. Letra D. Está dizendo aqui que a Maria poderá acumular seu emprego com cargos ou funções públicas, não lhe sendo aplicável a proibição de acumulação prevista na Constituição Federal. Errada, né? Aquelas regrinhas, aquela regra da Constituição que veda a acumulação remunerada de cargos públicos, ela é sim aplicável aos empregados públicos. Ela é sim aplicável às empresas públicas e às sociedades de economia mista. Lembrando que tem lá aquelas exceções, né, em que o agente público ele pode acumular 2 cargos remunerados, né, são 2 de professor, ou 1 de professor com um cargo técnico ou científico, ou 2 cargos de profissões regulamentares, né, profissões na área de saúde, né, com profissões regulamentadas. Apenas nessas hipóteses pode haver acumulação remunerada de cargos. Fora dessas hipóteses não pode haver. Isso abrange, né, essa proibição abrange inclusive
os empregados públicos, tá? Os empregos públicos. Então você, por exemplo, aí do TST, está lá ocupando cargo, imagine aí, de analista judiciário da área judiciária, você não pode acumular este cargo com o cargo lá de escriturário do Banco do Brasil. Não pode, tá? Porque os empregos públicos também estão submetidos a essa regra que proíbe a acumulação remunerada de cargos, beleza? Então a letra D também está errada. Letra E. Está dizendo que a Maria está sujeita a todas as normas aplicáveis aos servidores públicos das autarquias, sem qualquer exceção. Não, né? Não são todas as normas que são aplicáveis aos servidores públicos, né? Os servidores públicos são aqueles sujeitos ao regime estatutário. Não são todas as normas aplicáveis aos servidores que são aplicáveis aos empregados públicos. Nós temos aí algumas diferenças. Já falei uma aqui, a questão da estabilidade. Estabilidade é só para os servidores públicos e não para os empregados públicos. Outra, o teto constitucional, teto remuneratório constitucional é aplicável aos servidores públicos. Para os empregados, o teto só vale para quem? Para aqueles empregados das estatais dependentes, tá? Aquelas estatais que recebem recurso do ente federado para bancar as suas atividades de custeio e o pagamento da sua folha de pessoal. Se for uma estatal não dependente, que é o caso da Petrobras, é o caso do Banco do Brasil, é o caso da Caixa Econômica, são estatais não dependentes. Elas não dependem de recursos da União para bancar as suas atividades de custeio, né, o seu dia a dia, e nem para pagar o seu pessoal. Então, o salário dos empregados do Banco do Brasil, da Caixa, da Petrobras, não está sujeito ao teto remuneratório, ao contrário da remuneração dos servidores das autarquias, ao contrário da remuneração dos servidores do TST, por exemplo, tá? Então, não são todas as normas aplicáveis aos servidores que também são aplicáveis aos empregados. Então, a letra S está errada. Realmente aqui, o gabarito é a alternativa A. Prosseguindo. Mais uma questão do TRT 24, 2017. Quanto à estrutura, olha só, isso aqui é interessante, ó, em relação à classificação dos órgãos públicos. Quanto à estrutura, os órgãos públicos podem ser classificados em simples, também denominados unitários, e eles também podem ser classificados em compostos. Tá? Então, um órgão público ele pode ser um órgão público simples ou pode ser um órgão público composto. Acerca do tema, considere. Então, vamos só relembrar aqui, né? Um órgão público simples é aquele que não possui subdivisões internas. Tá? É lá a repartição, a seção de pessoal, né? É o gabinete lá do ministro do TST. Então, é uma estrutura que não possui mais subdivisão interna. Tá? Esse é um órgão simples. Já um órgão composto é aquele que possui subdivisão interna. Vou dar um exemplo aqui, ó, que é até o exemplo que está aqui na questão. Imagine um ministério, né, o Ministério da União, Ministério da Fazenda. O Ministério é um órgão da União, beleza? E o Ministério é um órgão composto. Por quê? Porque ele possui subdivisões internas. Então, imagine aí o Ministério da Fazenda. Aí lá dentro do Ministério da Fazenda, nós temos um outro órgão, que é a Secretaria da Receita Federal. Ah, então o Ministério da Fazenda ele possui vários órgãos, um deles, né, teria o Tesouro, um deles é a Receita Federal. E aí lá dentro da Receita, nós temos também outros departamentos, temos aí Superintendência da Receita em São Paulo, Superintendência da Receita no Amazonas, enfim, a Receita então também é um órgão composto, porque ela se subdivide internamente em vários outros órgãos. E aí vai descendo na Receita, né? Vai dividindo, até você chegar lá numa repartição que não mais se subdivide em outros órgãos. Essa última repartição aí vai ser o órgão simples, tá? Porque ela não tem mais subdivisões internas. Todas as outras, né, que estão acima dela, são órgãos compostos, porque eles se dividem, né, se subdividem em outros órgãos. Beleza? Então, aqui nós estamos falando de órgãos nós estamos falando de órgãos simples e compostos, beleza? Então, acerca do tema, considere órgãos simples e compostos são constituídos por um único centro de atribuições. Beleza, né? Um órgão público, ele possui ali as suas competências, não é isso que define um órgão simples, que difere, né? Um órgão simples de um órgão composto. Beleza? Letra D. Possuem subdivisões
internas. Não, órgãos simples não possuem subdivisões internas. É aquilo que eu disse, quem possui é apenas os órgãos compostos, tá? Aqui, ó, nós estamos tratando dos órgãos simples, que é o que a questão está querendo. Ó. No que concerne as características de exemplos de órgãos simples ou unitários, está correto apenas... Então, estamos tratando das características de órgãos simples. Então, os órgãos simples, eles não possuem subdivisões internas. Quem possui é que os órgãos compostos. Então, a segunda está errada. Terceira, são exemplos de tais órgãos as secretarias de Estado. Né? As secretarias de Estado são órgãos compostos, porque fatalmente elas possuem subdivisões internas. Da mesma forma, os ministérios, foi o exemplo que eu acabei de dar, eles são órgãos compostos porque eles possuem subdivisões internas. Então, aqui, gabarito, alternativa E, né? Porque apenas a primeira alternativa está correta. Beleza? Prosseguindo. Mais uma questão, FCC TRT 24/2017. Mais uma questão aí sobre Lei 8.112. Caroline, servidora pública federal, sofreu penalidade de demissão após a conclusão de processo disciplinar. No entanto, a Caroline pretende a revisão dessa decisão, dessa demissão, haja vista a existência de fatos novos, supervenientes ao julgamento e que comprova a inadequação da penalidade aplicada. Beleza, né? A revisão do processo disciplinar serve justamente para isso, né? Quando aparecerem posteriormente fatos novos, né, depois do julgamento e que podem influenciar, mudar aquela decisão que foi adotada anteriormente, isso enseja, né, possibilita a revisão do processo. Tá? Então, foi isso que Caroline fez nos termos da Lei 812, ela foi lá e pleiteou a revisão do processo. Tá? Então, nos termos da Lei 812, o processo revisional, deixa eu ver aqui só se eu trouxe as... Não trouxe não. Ele será julgado pela mesma autoridade que aplicou a penalidade. Beleza, está previsto lá na Lei 812, eu não trouxe aqui o dispositivo, mas se vocês forem lá na Lei 812, na parte que trata de revisão do processo, isso aqui está dito textualmente, tá? Então, a mesma autoridade que aplicou a demissão é que vai julgar a revisão deste processo, tá? Então, a letra A está correta. Letra B, está dizendo que a revisão correrá nos mesmos autos do processo disciplinar originário. Não, isso aqui está errado, porque a Lei 812 diz que a revisão ela correrá em um processo apenso. É isso que está dito. O que é um processo apenso? É um processo que vai grudado ali no processo originário, tá? Vai tipo como um anexo, mas é um processo diferente, não é o mesmo processo. É um processo diferente que vai apenso, né? Que vai anexado ao processo originário. Tá? Então não são nos mesmos autos, e sim num processo apenso. Então a letra B está errada. Está dizendo aqui que será julgado no prazo máximo de 15 dias contado do recebimento do processo. Não, esse prazo aqui não é 15, é de 30 dias. Letra D está dizendo que traz o ônus da prova compartilhado. Não, o ônus da prova aqui é da requerente, é da Caroline que pediu a revisão, é ela que tem que provar, né, que aquela decisão anterior estava errada. Então o ônus da prova não é da administração e sim da requerente, da Caroline, tá? Então a letra D está errada. Tá dizendo, e por fim a letra E está dizendo que não terá comissão, terá sim a comissão, beleza? É uma comissão com a mesma constituição da comissão do PAD originário, beleza? Então o gabarito aqui realmente a alternativa A. Prosseguindo, próxima questão, também do TRT 24, questão de 2017. Na verdade aqui repetiu, agora sim, nova questão. Vamos lá. Francisco é analista judiciário de determinado Tribunal Regional do Trabalho e, em maio deste ano, pretende sair de férias, haja vista que terá preenchido os requisitos legais para tanto. A propósito do tema e nos termos da Lei 812, ó, tá vendo? Mais uma questão sobre a Lei 812, tá, pessoal? Aqui são questões sempre literais, beleza? A maioria das questões sobre a 812 são literais, então reforço novamente aquela orientação que eu passei anteriormente a vocês, né, de ler
a lei, beleza? Lê a lei ali na sua integralidade, logicamente estudem o material teórico, resolvam bastante questões, mas também não deixem de ler aí dispositivo por dispositivo aí da lei, beleza? Então vamos lá. Agora estamos falando das férias, não é isso? Vamos lá, a respeito das férias. Letra A. Admite-se levar à conta de férias as faltas ao serviço justificadas e não justificadas. Não, aqui não é possível, ou seja, a pessoa não pode, a pessoa não pode faltar, por exemplo, lá do trabalho sem justificativa e depois falar lá para o seu chefe, chefe, desconta aí aqueles dias que eu faltei lá das minhas férias. Então eu tinha 30 dias, eu faltei 5 dias, então desconta esses 5 dias, eu só vou tirar 25. Não pode. A pessoa não pode faltar injustificadamente do trabalho e depois descontar esses dias lá nas férias. Isso é vedado lá pela Lei 812, beleza? Vamos lá. Então, letra A está errada. Letra B. Francisco fará jus a 30 dias de férias, que podem ser acumuladas até o máximo de 2 períodos no caso de necessidade do serviço, ressalvadas as hipóteses em que haja legislação específica. Beleza, né? Francisco, na verdade, ele faz jus a 30 dias, que é o que está dito lá na lei, e ele pode acumular essas férias até o máximo de 2 períodos, tá? Ele pode ficar ali 1 ano sem tirar férias e acumular isso para o período seguinte. Beleza, exatamente isso. A letra B aqui, a princípio, é o nosso gabarito. Vamos ver as próximas. Letra C. As férias não poderão ser parceladas, sendo obrigatório o gozo do período inteiro das férias sob pena de responsabilidade do servidor. Não, a Lei 812 permite sim o parcelamento das férias, tá? Então isso aqui está errado. Letra D. As férias não podem ser interrompidas, salvo única e exclusivamente por motivo de necessidade de serviço declarada pela autoridade máxima do órgão. De fato, né, as férias, como regra, elas não podem ser interrompidas, mas a lei ela coloca ali algumas exceções. Uma delas é a necessidade do serviço, tem outras, por exemplo, calamidade pública. Eu acho que eu trouxe aqui o dispositivo, trouxe, 80, As férias somente poderão ser interrompidas por motivo de calamidade pública, comoção interna, convocação para júri, serviço militar ou eleitoral ou por necessidade do serviço declarada pela autoridade máxima do órgão ou entidade. Beleza? Então, como regra, as férias não podem ser interrompidas, mas nessas situações aqui, em todas essas, elas podem ser. Beleza? E não é apenas uma situação. Por isso aqui que a letra D está errada. Por fim, letra E também está errada, porque ela está dizendo aqui que admite-se o gozo de férias antes de completado o primeiro período aquisitivo, isto é, antes de 12 meses de exercício. Isso aqui também é vedado. A lei, o que a Lei 812 ela exige? Que para o gozo do primeiro período de férias é preciso cumprir esse período aquisitivo de 12 meses de exercício. Então, o que acontece? Antes do servidor tirar as suas primeiras férias, ele tem que trabalhar pelo menos 12 meses. Aí, a partir desses 12 meses, é que ele faz jus aos seus 30 dias de férias. Esse é o primeiro período aquisitivo. Já os períodos seguintes, eles começam a contar a partir do primeiro dia do exercício seguinte, beleza? Então, imagine aqui, vamos dar um exemplo aqui para ficar claro para vocês. Imagine aqui que você passou no concurso lá do TST, imagine que o concurso foi em novembro, imagine que você foi nomeado em dezembro para o cargo aí do TST, beleza? Dezembro de 2017, tá? Você foi nomeado aí para analista ou técnico do TST. Aí quando que você vai ter direito às suas primeiras férias? Depois de 12 meses de exercício. Então imagine que você entrou em exercício em dezembro de 2017, só lá em dezembro de 2018, aí que você vai poder tirar 30 dias de férias. Beleza? Aí, esse é o primeiro período aquisitivo, a lei exige esse exercício de 12 meses. Só que para os períodos seguintes, aí basta o quê? Basta virar o ano. Ou seja, imagine aí, você entrou em exercício em dezembro de 2017, lá em dezembro de 2018 você vai ter direito a 30 dias de férias. Só que aí, em janeiro de 2019, você já vai ter direito a mais 30 dias de férias, porque virou o ano.
né? Os próximos períodos aquisitivos, né, a partir do segundo em diante, eles são adquiridos na virada do ano. Então, não, para do segundo período de aquisitivo em diante, a lei não exige 12 meses de exercício, tá? Esses 12 meses é só para o primeiro período aquisitivo. Beleza? Gabarito aqui, então, alternativa B. Prosseguindo. Vamos lá, agora uma questão sobre Lei 9784 de 1999, que é a Lei do Processo Administrativo Federal. Vamos lá. Determinado processo administrativo de âmbito federal foi iniciado a pedido da interessada Marta, sendo ela a titular do direito versado no processo. Durante a fase instrutória, a administração fixou prazo para que Marta apresentasse documento necessário à apreciação do pedido formulado. Nos termos da Lei 9784, o não atendimento no prazo fixado pela administração para a respectiva apresentação. Então, né, imagine aí que Marta, olha só para contextualizar aqui para vocês, né? Marta, ela foi lá e iniciou um processo administrativo. Imagine aí que ela queria gozar uma licença ou umas férias, por exemplo, tá? O primeiro período aquisitivo de férias. Vamos aí para fazer um link com a questão anterior, tá? Maria acha que tem direito às férias, ela foi lá e entrou com um processo administrativo para pedir as férias. Aí a autoridade que estava analisando esse pedido falou: Maria, mas para o primeiro período aquisitivo você tem que ter 12 meses de exercício, né? Tá aqui na lei. Então me comprove que você tem 12 meses de exercício. Aí a autoridade vai e pede esse documento para Maria para ela comprovar. E aí a Maria, o que ela faz? A Marta, no caso, né? A Maria foi da outra questão. A Marta, ela não apresenta esses documentos, né? Os documentos que foram solicitados e que a autoridade entende necessário para a decisão ali do processo. E aí o que a Lei 9784 diz nessa situação? Olha só, que esse não atendimento no prazo fixado, né, para a apresentação dos documentos, ele implica o arquivamento do processo. A autoridade, ela vai arquivar o processo lá, não vai conceder as férias para Maria, né? Esse processo ele vai ser arquivado sem julgamento do mérito. Olha só, artigo 40 da Lei 9784. Quando dados, atuações ou documentos solicitados aos interessados forem necessários à apreciação do pedido formulado, o não atendimento no prazo fixado pela administração para a respectiva apresentação implicará arquivamento do processo. Tá? Então, a autoridade entendia que para apreciar aquele pedido de férias da Marta, precisava lá que ela comprovasse os 12 meses de efetivo exercício. Ela não apresentou os documentos no prazo fixado, né? A Marta não apresentou, aí aquele processo, então, vai ser arquivado. Beleza? Gabarito aqui, alternativa A. Prosseguindo. Mais uma questão. Aqui uma questão sobre controle da administração pública, mais uma questão da FCC de 2017. É uma questão bem interessante essa aqui, olha só. São duas assertivas, tá? A respeito do controle legislativo. Vamos lá analisar essas duas assertivas. Primeiro, o Congresso Nacional decide apurar a legalidade de ato administrativo praticado pelo presidente de autarquia federal. Beleza, o Congresso Nacional ele pode fazer isso? Ele pode, né? O Congresso Nacional, ele é o titular do controle externo sobre a administração pública, né? Depois dá uma lida lá no artigo 70 e 71 da Constituição Federal, beleza? O artigo 70 diz que o controle da administração pública, ele vai ser feito, dentre outros aspectos, sob a ótica da legalidade. Lá também coloca legitimidade, aplicação das subvenções, renúncia de receitas, enfim, mas legalidade. E no artigo 71 diz que o titular do controle externo é o Congresso Nacional, beleza? Então o Congresso Nacional ele pode sim apurar a legalidade de ato administrativo praticado pelo presidente de uma autarquia federal. A autarquia, uma entidade da administração indireta, faz parte da administração pública e está sujeita sim ao controle legislativo exercido pelo Congresso Nacional, beleza? Então essa primeira aqui está correta. Segunda,
O Congresso Nacional anulou ato normativo do Poder Executivo que exorbitou do Poder Regulamentar. Opa, agora isso aqui o Congresso já não pode fazer. Tá? Segundo lá o artigo 51 da Constituição, diz que o Congresso Nacional ele pode sustar ato normativo do Poder Executivo que exorbite do Poder Regulamentar, beleza? Ele não pode anular. Quem pode anular atos administrativos, pessoal, é quem? É somente a própria administração ou o Poder Judiciário. Então, o Congresso Nacional, ele não pode anular um ato normativo do Poder Executivo, ele pode sustar. O que é sustar? Sustar é diferente de anular. Quando você anula um ato, quando a administração ou o Poder Judiciário anula um ato, ela extingue aquele ato com efeitos retroativos, beleza? Agora, quando o Congresso Nacional ele susta um ato, o que ele faz? Ele não extingue aquele ato. Ele faz com que aquele ato deixe de ter eficácia, né? Deixe de produzir efeitos dali para frente, beleza? Então, sustar é impedir que aquele ato continue produzindo efeitos dali para frente. Exatamente isso que o Congresso Nacional faz em relação aos atos do Poder Executivo que exorbitem do Poder Regulamentar. Ele não anula e sim ele susta. Então, a primeira alternativa está certa, a segunda está errada. Vamos analisar aqui as assertivas. Letra A, ambas estão corretas. O gabarito aqui direto, ó. Letra C, vamos ver aqui, ó, está dizendo que está correta apenas a primeira hipótese, beleza. No item 2, cabe ao Congresso tão somente sustar atos normativos do Executivo que exorbitem do Poder Regulamentar. Exatamente isso, tá? O Congresso ele não pode anular, mas ele pode sustar esses atos do Poder Executivo, beleza? E o que seriam esses atos normativos do Poder Executivo que exorbitem do Poder Regulamentar? Nós temos lá que o Poder Regulamentar, só para a gente relembrar aqui, né, para pegar o gancho da questão, afinal de contas estamos aí numa aula de revisão também, né? Poder Regulamentar é aquele que permite ao chefe do Executivo editar decretos, né? Dentre eles, aqueles decretos de execução, que se presta o quê? A dar fiel execução às leis, beleza? E esses decretos de execução, né, eles têm que estar restritos aos limites da lei. Tá? Eles têm que regulamentar aquilo que a lei prevê. Um decreto ele não pode criar novos direitos, novas obrigações que não estão previstos na lei. Eles apenas têm que dizer como é que aquela lei vai ser aplicada na prática, beleza? Então, se o chefe do Executivo ele editar um decreto que exorbite os limites da lei, ou seja, que exorbite os limites do seu poder regulamentar, imagine lá um decreto que crie novos direitos, um decreto que crie novas obrigações que não estão previstas na lei, então aí o Congresso Nacional pode ir lá e sustar esse decreto, sustar esse ato normativo, beleza? Então, gabarito aqui, alternativa C. Vamos lá, prosseguindo. Mais uma questão aí sobre improbidade administrativa. Novamente, probidade é um assunto muito cobrado aí pela FCC nessas provas para tribunais. Vamos lá. Joaquim, diretor de autarquia estadual, ele contratou sem concurso público 3 pessoas para integrarem o quadro de servidores da mencionada entidade. Alguns meses após a contratação, o Ministério Público ajuizou a ação de improbidade administrativa contra Joaquim, sob o fundamento de que foi frustrada a licitude de concurso público, pleiteando sua condenação pela prática de ato ímprobo que atenta contra os princípios da administração pública. Beleza. Ao longo do citado processo, restou demonstrado que Joaquim, de fato, frustrou a licitude do concurso. Nos termos da Lei 8429, aqui, pessoal, só um detalhe. Aqui é importante a gente atentar por um detalhezinho que está lá na lei de improbidade. Olha só, se a administração ela frustrar a licitude de um concurso público, ou seja, se ela contratar, admitir pessoas sem concurso, isso é um ato de improbidade que atenta contra os princípios da administração pública. Por outro lado, se a administração atentar contra a licitude de uma licitação pública, ou seja, se ela contratar uma empresa, um particular para ele prestar um serviço, fornecer um bem sem licitação, né, fora das hipóteses de dispensa e de inexigibilidade previstas na lei, isso é um ato de improbidade que causa prejuízo ao erário.
Tá? Então, ou seja, frustrar a licitude de um concurso público é um ato de improbidade que atenta contra os princípios da administração. Já frustrar a licitude de uma licitação pública é um ato de improbidade que causa prejuízo ao erário. Só um detalhezinho aí para vocês. Tá? Então, aqui no caso, o Joaquim, ele praticou um ato de improbidade que atenta contra os princípios, né? Porque ele frustrou a licitude de um concurso, ele contratou alguém sem concurso público. Então, vamos lá. Letra A. A conduta praticada por Joaquim apenas configurará ato de improbidade se for comprovada a ocorrência de dano ao erário. Errado, né? Isso aqui, para configurar um ato de improbidade que atenta contra os princípios da administração, não é necessário ocorrer um dano ao erário. Basta que haja o quê? Uma afronta a algum princípio da administração. Tá? Então, letra A é errada. Letra B. Está dizendo que o ato ímprobo, o ato de improbidade praticado por Joaquim restará configurado mesmo que ausente o dolo, desde que presente a conduta culposa. Errado isso aqui, tá, pessoal? A gente viu que a única espécie de ato de improbidade que se caracteriza com culpa, né, não precisa do dolo, basta a culpa, é o ato de improbidade que causa prejuízo ao erário. Mas aqui estamos diante de um outro tipo de ato, que é o ato que atenta contra os princípios. Então, neste caso, o Joaquim, olha só, ele só seria condenado por improbidade se lá na ação judicial de improbidade ficasse comprovado que ele teve a intenção de frustrar a licitude daquele concurso. Tá? Se ficar lá demonstrado, por outro lado, que ele apenas teve culpa, né, que ele agiu com imprudência, estava ali na correria, com negligência, ele deixou de observar algum cuidado, com imprudência, né, isso não basta, tá, para que ele seja condenado. Tem que ficar demonstrado lá que ele agiu com intenção, com dolo. Tá? Então, a letra B aqui também está errada. Letra C. Está dizendo que está incorreto o enquadramento feito pelo Ministério Público, pois a conduta de Joaquim enquadra-se em outra modalidade de ato ímprobo, qual seja, o ato ímprobo, causador de prejuízo ao erário. Olha só, porque que foi importante aquilo que eu disse no início, né? Que às vezes as bancas costumam confundir vocês aí, tá? Quando é frustrar a licitude de uma licitação, aí sim é ato de improbidade que causa prejuízo ao erário. Já frustrar a licitude de um concurso público, aí é ato de improbidade que atenta contra os princípios, beleza? Então aqui, letra C está errada. Letra D. Está correto o enquadramento feito pelo Ministério Público, e caso seja condenado, Joaquim está sujeito, dentre outras combinações, à proibição de receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direto ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica, da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de 5 anos. Pessoal, aqui é importante saber isso daqui, ó. Na lei de improbidade, 2 coisas importantes que vocês têm que saber. Na verdade, 3 coisas. A primeira coisa é saber quem está sujeito, né? Quem pode ser condenado por improbidade administrativa, né? Aquele conceito de agente público, aquele conceito amplo, tá? E também os terceiros que tenham atuado ali em conluio ou tenham se beneficiado pelo ato de improbidade. A segunda coisa que vocês têm que saber, que é muito importante a respeito da improbidade administrativa, é caracterizar os diversos tipos de atos naquelas categorias lá de atos de improbidade, como nessa questão. Você tinha que saber que frustrar a licitude de concurso público é um ato de improbidade que atenta contra os princípios da administração. E a terceira, e talvez a mais importante, coisa que vocês devem saber lá na lei de improbidade, é enquadrar cada sanção aos respectivos atos. Vocês vão lá no artigo 12 da lei de improbidade, vocês têm que saber aquele artigo, artigo 12 da lei de improbidade. Lá diz o seguinte, ó, se o agente público for condenado por um ato de improbidade que importa enriquecimento ilícito, ele poderá sofrer tais e tais e tais sanções. Aí o próximo inciso. Por outro lado, se ele for condenado por um ato de improbidade que causa prejuízo ao erário, ele poderá ser condenado por tais e tais sanções. Vocês têm que saber quais sanções se referem a qual espécie de ato. Tá? Lá no nosso PDF, eu tenho uma tabelinha lá que eu faço, deixo isso tudo bisurado para vocês. Tá? E por quê? Porque isso é muito cobrado em prova, como nesse caso aqui, ó. No caso, de fato, por exemplo, o Joaquim,
por ter praticado esse ato que atenta contra os princípios, ele está, sim, sujeito a essa sanção aqui, ó, proibição de receber benefícios fiscais ou creditícios. Mas não é pelo prazo de 5 anos, é pelo prazo de 3 anos. Tá? Então você tem que saber qual o prazo aplicável a cada modalidade de ato de improbidade administrativa, tá? Que é o caso aqui da letra E. Ó. Está correto o enquadramento feito pelo Ministério Público e, caso seja condenado, Joaquim estará sujeito, dentre outras combinações, à suspensão dos direitos políticos de 3 a 5 anos. Beleza? Ó, exatamente o que está aqui, ó, no artigo 12, eu trouxe aqui para vocês, ó. Inciso 12, artigo 12, inciso 2. Ó. Na hipótese do artigo 11, que é justamente o ato de improbidade que atenta contra os princípios da administração pública, o agente está sujeito à suspensão dos direitos políticos de 3 a 5 anos, que é o que está aqui na alternativa E, ó, e proibido, né, de receber os benefícios ou incentivos fiscais pelo prazo de 3 anos. Por isso que a D estava errada, que ela estava falando que é 5 anos. Tá? Então, guardem bem, tá, por favor, esse artigo 12 da lei de improbidade. Ainda nessa aula a gente vai ver outras questões em que a FCC ela cobrou esse tipo de conhecimento, então é bem possível que ela cobre também aí na sua prova do TST, tá? Gabarito aqui dessa questão, a alternativa é. Prosseguindo. Mais uma questão sobre improbidade administrativa. Considere a seguinte situação hipotética. O Ministério Público do Estado do Mato Grosso ingressou com ação de improbidade contra o agente público Ricardo. Após analisar a defesa preliminar apresentada, o juiz determinou o prosseguimento do feito, com a consequente citação de Ricardo para oferecimento de contestação. Nos termos da Lei 8429 de 92, o tema da inadequação da ação de improbidade... Olha só, pessoal, olha só essa questão. É o tipo de questão que quando você olha assim à primeira vista, você, cara, que questão difícil. Eu não consigo nem interpretar o enunciado. Só que, pessoal, essa questão é uma questão literal da Lei 8429 de 92. Por isso que eu bato sempre nessa tecla. Não deixem de estudar a literalidade dessas principais leis. Essa é uma questão típica. Se você nunca tivesse estudado aí a literalidade da lei, né, tivesse ficado aí no material teórico, nos vídeos apenas, fatalmente você teria dificuldade em responder esta questão. Mas se você tivesse lido ali a Lei 8429 uma, duas vezes com atenção, você iria se lembrar que lá no artigo 17, parágrafo 11, é dito que em qualquer fase do processo reconhecida a inadequação da ação de improbidade, o juiz extinguirá o processo sem julgamento do mérito, beleza? Que é justamente isso, ó. Voltando aqui no enunciado, nos termos da Lei 8429, o tema da inadequação da ação de improbidade, aí vamos aqui para a letra B, que é o nosso gabarito, poderá ser enfrentado em qualquer fase do processo e, caso acolhido, importará em extinção do processo sem julgamento do mérito, beleza? Então, em qualquer fase do processo, ficar reconhecido que aquilo não é o caso de uma lei de improbidade, né? A gente não está diante de uma ação de um ilícito civil de improbidade. Imagine que lá, no meio do processo, o juiz está analisando ali as provas, ele fala, não, isso aqui não é improbidade. Isso aqui tem que ser objeto de uma ação penal. Não tem nada a ver com improbidade isso aqui. O que o juiz faz, ele extingue aquele processo sem julgamento do mérito. Isso pode ser feito em qualquer fase do processo, tanto lá no início, no meio, como também lá no final do processo, beleza? Então aqui é uma questão que, assim, né, à primeira vista poderia parecer complicada, mas não é tão complicada assim se você conhecesse a literalidade da Lei 8429, beleza? Prosseguindo. Beleza, pessoal? Então, um grande abraço aí, até daqui a pouco.